Olá, pessoal, tudo bem? Então, gente, o assunto da aula de hoje é fibromialgia, tá? Então, uma outra doença reumática bastante comum, outra doença reumática idiopática de etiologia desconhecida, outra doença reumática que afeta especialmente o sexo feminino, outra doença reumática incurável, tá? A princípio, não se tem tratamento definitivo para fibromialgia. Agora, antes de definir fibromialgia, eu quero dizer que ela já foi chamada de fibrosite. Fibrosite é um nome antigo da fibromialgia. Só que esse nome não é correto, não é utilizado nos dias de hoje. Pessoal, por favor, desliguem os áudios aí de vocês. Esse termo não é mais utilizado, porque it significa inflamação, e na fibromialgia não existe inflamação, não é uma doença inflamatória. O paciente com fibromialgia, ele tem dor, mas não por processo inflamatório. A dor não é uma consequência de inflamação, porque a fibromialgia não é uma doença inflamatória. Então, ela não é articular, ela não é inflamatória, e em função disso, chamá-la de fibrosite não é adequado, tá? Então, é um nome antigo, um nome que não é utilizado nos dias de hoje. Outra coisa, a fibromialgia, até 1990, era classificada em primária e secundária. A partir de 1990, com o critério do Colégio Americano de Reumatologia para o diagnóstico da fibromialgia, essa classificação deixou de ser utilizada. Tá? Primária seria a fibromialgia idiopática, e a secundária seria a fibromialgia com origem em alguma outra doença física ou mental. Então, essa classificação não é utilizada atualmente desde 1990, quando o ACR, o Colégio Americano de Reumatologia, definiu critérios para o diagnóstico dessa doença. Certo? Então, fibromialgia, definição, é uma síndrome dolorosa caracterizada por dor crônica e difusa, e em que estão presentes os tender points. Então, vocês vão ouvir a palavra dor várias vezes na aula de hoje, porque na fibromialgia, dor é quase tudo. A dor na fibromialgia é considerado um sintoma cardinal. O sintoma cardinal é um sintoma mais importante, bem mais importante do que as demais manifestações clínicas. Baixa aí, Bruno, por favor. Ô, Alisson, tudo bem? Desliga o seu áudio aí, por favor, seu microfone. Eu? O seu tá ligado, é o único que tá ligado, e a aula já tá rolando aqui. Deixa eu ver. Pronto, deu certo. Então, pessoal, dor é considerado o sintoma cardinal, que é o sintoma mais importante, a manifestação mais importante, e as demais manifestações clínicas estão intimamente relacionadas à dor. Então, pacientes com fibromialgia têm distúrbio do sono, e o distúrbio do sono é provocado especialmente pela presença da dor. Pacientes com fibromialgia têm restrições, limitações, incapacidades, têm comprometimento da função, e essas coisas todas estão ligadas à dor, são consequências da dor. Então, como a dor é uma manifestação na fibromialgia mais importante, e as manifestações, elas têm origem na dor, todas ou quase todas, a dor na fibromialgia é considerada um sintoma cardinal, tá? Então, sintoma cardinal é isso. É uma manifestação mais importante e é a manifestação que dá origem às demais manifestações características da doença. Então, dor eu vou falar várias vezes. Eu vou falar de dor na definição, eu vou falar de dor no quadro clínico, eu vou falar de dor no diagnóstico, porque o diagnóstico da doença é meramente clínico. E ele é feito a partir da dor, pela presença de dor em diversos pontos do corpo à palpação e pela presença de dor há pelo menos 3 meses. Então, a dor vai aparecer várias vezes na aula de hoje, tá? Porque dor realmente é o grande achado clínico dela. Bom, então, como eu disse, a fibromialgia é uma síndrome dolorosa, caracterizada por dor crônica e difusa e em que estão presentes os tender points. Deixa eu explicar isso melhor para vocês. Dor difusa é dor no corpo todo. Dor acima da cintura, abaixo da cintura, do lado direito do corpo, do lado esquerdo do corpo, ou seja, uma dor mais sistêmica, uma dor que aparece no corpo todo. Tanto no esqueleto apendicular quanto no esqueleto axial. E, sobretudo, no esqueleto axial. Pacientes com fibromialgia queixam-se de dor, principalmente no tronco e especialmente na parte mais superior do tronco. Tanto anteriormente quanto posteriormente, na região do pescoço e cintura escapular. Então, obrigatoriamente, pacientes com fibromialgia sentem dor nessa parte mais superior do tronco.
anteriormente, posteriormente, abrangendo cervical e cintura escapular. Então, isso é dor difusa, tá? Dor no corpo inteiro. E dor crônica é uma dor presente há muito tempo. No caso da fibromialgia, a dor está presente há pelo menos 3 meses. Tá? Para que a dor crônica da fibromialgia seja caracterizada, a dor deve estar presente há pelo menos 3 meses. Tá? Então, isso é dor difusa, isso é dor crônica, manifestações apresentadas pelos pacientes com fibromialgia. E no final da definição, eu disse que a doença é caracterizada pela presença dos tender points. Tender point é diferente de trigger point. Trigger point é o ponto gatilho, inclusive trigger significa gatilho em inglês. Tender point não é ponto de tensão, banda de tensão no músculo, como o trigger point. Tender point é ponto doloroso à palpação, ou hipersensível à palpação. Mas não tem nada a ver com processo inflamatório, não tem nada a ver com tensão. Tá? Depois eu vou explicar para vocês a fisiopatologia do tender point. Vocês vão entender melhor o que é o tender point e como ele tem origem. Tá? Mas então, pacientes com fibromialgia apresentam tender points, diversos tender points ativos espalhados pelo corpo, que são esses pontos de tensão, esses pontos dolorosos e hipersensíveis à palpação, e não pontos de tensão ou pontos de inflamação do músculo. Tá certo? Então, repetindo, a fibromialgia, antigamente era chamada de fibrosite, esse termo não é adequado, porque it significa inflamação, e essa doença não é inflamatória, não é caracterizada por inflamação. Ela é caracterizada por dor difusa e crônica, e nela, os seus pacientes estão presentes os tender points, ok? Em relação à epidemiologia, atinge cerca de 2% da população geral, da população mundial, então não é uma doença rara, longe disso. 2% das pessoas têm fibromialgia, tá? É um número bem relativo, bem significativo. Isso quer dizer que a cada 100 pessoas de ambos os sexos, das diferentes idades, 2 têm fibromialgia. Tá? Então, não é um número que deve ser subestimado. Atinge especialmente o sexo feminino, as mulheres são mais acometidas do que os homens. Isso pode ter relação com uma maior labilidade emocional apresentada pelas mulheres. Então, as mulheres, a princípio, são mais frágeis emocionalmente falando, e isso favoreceria a instalação da doença no sexo feminino. Na razão de 9 a 10 para 1. Então, algumas referências falam que a cada 9 mulheres com fibromialgia há um homem com uma doença, outras referências falam em 10 para 1. A cada 10 mulheres com fibromialgia haveria um homem com uma doença. Então, homens podem ser afetados pela fibromialgia. O detalhe é que a doença é bem mais comum, é 9 a 10 vezes mais comum no sexo feminino, tá? E em relação à idade de instalação, costuma aparecer entre 30 e 50 anos. Existe uma certa divergência na literatura a esse respeito. Alguns artigos falam de instalação por volta de 40, 45 anos, mas muitos artigos trazem que a instalação da doença costuma acontecer numa fase bastante produtiva da vida da mulher, entre 30 e 50 anos. Tá certo? Então, acho que esses eram os dados epidemiológicos. E só reforçando um que foi dito na definição, mas que na verdade faz parte de incidência, prevalência, frequência, que é os pacientes com fibromialgia têm dor principalmente no tronco. Necessariamente tem dor no tronco, né, e sobretudo nessa parte superior do tronco, nos pacientes com fibromialgia. Existe uma tabela com 9 pares de pontos, com 18 pontos que devem ser palpados para o diagnóstico da fibromialgia. E caso o paciente apresente dor à palpação em pelo menos 11 destes 18 pontos, ele é diagnosticado com a doença. E a maior parte dos pontos está no tronco, e a maior parte está localizada na parte superior do tronco. Por isso que, obrigatoriamente, para receber o diagnóstico de fibromialgia, o paciente precisa apresentar dor no tronco, dor na parte superior do tronco. Mas depois a gente vai entender isso melhor. Bom, acho que até aqui tudo bem. Em relação à etiologia, é idiopática, ela não tem causa conhecida. Existem algumas hipóteses. E uma coisa que a gente sabe é que o aparecimento da doença e o agravamento dos sintomas quando ela está presente tem relação com a parte emocional, com a parte psíquica. Geralmente, pacientes com fibromialgia
tem um histórico de adoecimento mental, de adoecimento psiquiátrico. A incidência da doença é maior em pessoas que têm doença mental. Então, em pessoas com depressão, em pessoas com transtorno de ansiedade, a doença é mais provável. E uma coisa que a gente observa com facilidade no dia a dia, na prática clínica, conversando, atendendo pacientes com fibromialgia, é que os sintomas pioram quando existe alguma alteração no humor, quando existe alguma alteração mental, alguma alteração psicológica. Então, etiologia desconhecida, mas sabidamente existe alguma influência do aspecto mental, do aspecto psicológico, psiquiátrico, tanto no aparecimento quanto no agravamento da dor, quando a pessoa já apresenta o diagnóstico de fibromialgia. Eu falei dos tender points há pouco, né, que não são pontos de inflamação, não são pontos de tensão muscular, diferentemente do trigger, né? O trigger é uma banda de tensão no músculo, um segmento do músculo. O tender point não é isso, tá? O tender point, ele se forma, que é um ponto doloroso, ou hipersensível à palpação, ele se forma a partir, provavelmente, né, essa teoria mais aceita, de uma alteração no metabolismo muscular. Então, ocorreria nos pacientes com fibromialgia uma alteração do metabolismo muscular, e não se sabe exatamente como isso seria desencadeado, porque a etiologia da doença é desconhecida, e essa alteração no metabolismo muscular produziria vasoconstrição em algumas áreas de alguns músculos espalhados pelo corpo. Essa vasoconstrição, a diminuição no calibre do vaso sanguíneo, reduziria o aporte de sangue e, consequentemente, o aporte de oxigênio nestas áreas de alteração do metabolismo muscular. E isso provocaria irritação das terminações nervosas locais, gerando dor naquele local, fazendo com que a dor ocorra especialmente quando esse ponto é palpado, quando esse ponto é pressionado. Então, por isso que o tender point é um ponto hipersensível ou doloroso à palpação. Então, tudo começa, né, na formação do tender point por uma alteração no metabolismo muscular, que geraria uma redução no aporte, na chegada de sangue e, consequentemente, de nutriente, de oxigênio, em algumas áreas de alguns músculos do corpo, e isso irritaria as terminações nervosas locais, fazendo com que ocorra dor à palpação nestas áreas. Existem 18 pontos mais frequentemente dolorosos nos pacientes com fibromialgia, depois eu vou descrevê-los, e um grande desafio é decorar a localização destes 18 pontos. A boa notícia é que precisamos decorar a localização de 9 sítios anatômicos, porque são 9 pares de pontos. A palpação ela é sempre feita bilateralmente. Não quer dizer que o paciente com fibromialgia necessariamente tenha que ter dor bilateral. Tem dor na palpação da face lateral do cotovelo esquerdo, então obrigatoriamente vai ter que ter dor na palpação da face lateral do cotovelo direito. Não é isso. Mas a palpação ela é realizada bilateralmente. Então precisamos decorar, na realidade, 9 pares de pontos. Depois vou descrevê-los quando o assunto for diagnóstico da doença, tá? Algumas outras coisas a respeito da fisiopatologia que sabemos aparentemente, pacientes com fibromialgia têm algumas áreas de hipóxia, algumas áreas de isquemia no sistema nervoso central. Existem relatos na literatura de hipóxia do tálamo e do núcleo caudado. E isso poderia ajudar a entender a amplificação da dor nos pacientes com fibromialgia. Então, o paciente com fibromialgia sente muita dor, tem dor no corpo todo, a dor é bastante significativa, a dor é muito prolongada, ela é duradoura, ela tem duração de pelo menos 3 meses. Então, essa potencialização da dor, ela acontece possivelmente em razão dessa hipóxia, dessa isquemia, no sistema nervoso central, no tálamo, no núcleo caudado, e também pela redução nos níveis das encefalinas, sobretudo da serotonina. Pacientes com fibromialgia têm menos serotonina. A serotonina é uma substância, um opioide endógeno, responsável pela sensação de conforto, pela sensação de bem-estar, de euforia, de analgesia. Então, como pacientes com fibromialgia têm uma quantidade reduzida de serotonina, eles sentem mais dor, eles têm mais desconforto, eles não conseguem descansar tão bem à noite.
eles acabam com isso tendo distúrbio do sono. A qualidade do sono dos pacientes com fibromialgia costuma ser ruim. Em relação aos sinais e sintomas característicos, então, claro que a grande manifestação é a dor, ela já foi classificada como um sintoma cardinal. Tudo começa na dor, na fibromialgia, ou quase tudo de ruim que a fibromialgia tem no quadro clínico característico é proveniente da dor. Então, por isso a dor é classificada como um sintoma cardinal. Então, além da dor, existe o distúrbio do sono, como já foi citado. Existe um questionário chamado Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh. Não é específico para paciente com fibromialgia, mas pode ser utilizado nos pacientes com fibromialgia também. É um questionário relativamente simples, de interpretação fácil também, que ajuda a avaliar a qualidade do sono. Então, pode ser utilizado nos pacientes com fibromialgia para constatar o distúrbio do sono, para constatar esse déficit na qualidade do sono destes pacientes. É bastante utilizado em pesquisa, há vários trabalhos, inclusive orientei alguns, publiquei alguns sobre esse assunto, em que avaliamos o efeito de técnicas fisioterapêuticas em diversas variáveis de pessoas com fibromialgia, e entre elas a qualidade do sono, e a qualidade do sono foi avaliada através do Pittsburgh. O Pittsburgh era avaliado antes, durante, depois do tratamento que estava sendo testado, para a gente conhecer, né, o grau de distúrbio do sono dos participantes da pesquisa, que tinham fibromialgia, e principalmente para determinar o efeito que a intervenção tinha sobre o distúrbio do sono, sobre a qualidade do sono desses pacientes, participantes da pesquisa. Eles costumam apresentar déficit importante na qualidade de vida, déficit importante na capacidade funcional. Por falar em questionários, né, que avaliam manifestações, consequências da fibromialgia, existe um questionário chamado FIC, né? FIC, na verdade, é a sigla, seriam as primeiras letras em inglês, de questionário de impacto da fibromialgia. Tá? No Brasil, a gente encontra como QIF, né, que são as primeiras letras em português mesmo, de questionário de impacto da fibromialgia. Esse é um questionário específico para avaliação da qualidade de vida e da capacidade funcional de pacientes com fibromialgia. Então, no atendimento de pacientes com fibromialgia, na realização de pesquisas com pacientes com fibromialgia, pode ser interessante utilizar o QIF. Se o intuito é avaliar a qualidade de vida, capacidade funcional, pode ser interessante utilizar o QIF, né, ou FIC, que é uma ferramenta específica para estes pacientes. Existem outras possibilidades, outros questionários que podem ser usados para avaliar a qualidade de vida, como o SF36. SF36 é o Short Form 36. E tem um outro chamado WHO, escreve-se com W-H-O, né, de Organização Mundial da Saúde em inglês, Q-O-L, WHO, que é o questionário de qualidade de vida da Organização Mundial da Saúde. Esses dois últimos questionários não são específicos na avaliação da qualidade de vida de pacientes com fibromialgia, mas eles podem ser utilizados, inclusive, nos pacientes com fibromialgia. São questionários genéricos de avaliação da qualidade de vida. Então, eles podem ser utilizados em pacientes com fibromialgia, podem ser utilizados em pessoas que têm outras doenças reumáticas, ortopédicas, neurológicas, eles podem ser utilizados em pessoas aparentemente saudáveis também, né, para determinar, para conhecer a qualidade de vida dos mesmos. Tá? Mas como nós temos um específico para a fibromialgia, pode ser melhor, pode ser mais interessante utilizar o QIF quando o intuito é, no dia a dia ou em pesquisa, avaliar a qualidade de vida e a capacidade funcional de pessoas com fibromialgia. Pacientes com fibromialgia têm, muitas vezes, cólon irritável, né, que é o mau funcionamento intestinal, tem fraqueza muscular, tem também o quadro clínico é enorme, fadiga, estresse, tudo isso pode fazer parte. Fenômeno de Raynaud é algo que pode aparecer aqui, algo que pode aparecer em algumas outras doenças reumáticas, como, por exemplo, a esclerodermia, né, ou esclerose sistêmica, que é um déficit circulatório nos membros superiores. É uma situação de vasoconstrição em membro superior,
comprometendo a chegada de sangue, o aporte de oxigênio e de nutrientes nos membros superiores, principalmente nas mãos, tá? Isso pode acontecer. Sensação de inchaço é outra manifestação possível. Eles não têm edema, até porque eles não têm processo inflamatório e muitas vezes eles não têm alteração circulatória. Eu falei há pouco do fenômeno de Raynaud, mas não são todos os pacientes com fibromialgia que têm o fenômeno de Raynaud, é a menor parte deles, mas seria uma outra manifestação que acontece com um pouco mais de frequência neles do que em pessoas sem a fibromialgia. Então, assim, eles não têm edema, eles não têm inchaço, mas eles têm a sensação de que existe inchaço ou nas mãos ou nos pés. É comum o paciente com fibromialgia chegar para a gente, num atendimento fisioterapêutico, e falar, olha, dá uma olhada nas minhas mãos, veja como elas estão inchadas. E você olha para as mãos dele não estão inchadas. Você fala, mas não tá, talvez seja só a sensação de inchaço. Fala, não, ele insiste, né? Mas olha como as duas mãos estão muito inchadas e veja como uma está mais inchada do que a outra. Isso acontece bastante, tá? E, na verdade, não existe edema, não existe inchaço, pelo menos não na maior parte dos casos, tá? A não ser que exista alguma doença concomitante, especialmente circulatória, que justifique o aparecimento desse inchaço, porque a fibromialgia em si, ela não costuma gerar inchaço. Então, seria uma sensação de inchaço. Outro distúrbio de sensação é o de bexiga cheia. O paciente fala que acorda de madrugada, que acorda desesperado, precisando ir ao banheiro, vai ao banheiro e não sai uma gota de xixi. Na verdade, era só a sensação de que a bexiga estava cheia, a bexiga não estava efetivamente, realmente cheia. Então, esses distúrbios de sensação podem acontecer na fibromialgia e estariam relacionados a essa alteração do sistema nervoso central, a essa hipóxia, isquemia, de tálamo e núcleo caudado que pacientes com fibromialgia podem apresentar. Então, assim, resumidamente, esse é o quadro clínico da doença. Quanto ao diagnóstico, ele é essencialmente clínico. Se esse paciente fizer ressonância nuclear magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, radiografia, eletroneuromiografia, exame laboratorial, exame de sangue, urina, provavelmente nada vai aparecer, nada de anormal aparecerá. Também por isso muita gente desacredita pacientes com fibromialgia, né? Entendem que os pacientes com fibromialgia estão inventando, porque eles são submetidos a vários exames complementares, imagens, exames laboratoriais, e nenhuma alteração é constatada. Mas, assim, efetivamente o problema existe, apenas não pode ser evidenciado nessas imagens que temos à disposição. Então, por isso que eu coloquei que o diagnóstico da doença é essencialmente clínico, né? Baseado na clínica, baseado especialmente na dor, nos tender points, né? Os tender points norteiam o diagnóstico da doença, né? A presença, a ausência, a presença de um número significativo de tender points norteiam o diagnóstico da doença. Então, a partir de uma boa anamnese, a partir de um bom exame físico, estabelece-se o diagnóstico clínico de fibromialgia. Quem aplica o diagnóstico clínico de fibromialgia é o médico reumatologista, mas claro que é importante que nós, fisioterapeutas, tenhamos uma ideia, saibamos aplicar o critério do Colégio Americano de Reumatologia para o diagnóstico da doença. E ele funciona da seguinte maneira. O Colégio Americano de Reumatologia percebeu que é uma associação americana que reúne médicos reumatologistas do mundo todo. Algumas das principais mentes da reumatologia no mundo fazem parte do ACR, do Colégio Americano de Reumatologia. O Colégio Americano de Reumatologia observou que existem 18 pontos mais frequentemente dolorosos à palpação no corpo de pacientes com fibromialgia. Ao mesmo tempo, eles perceberam que nem todos os pacientes com fibromialgia apresentavam dor nestes 18 pontos mais frequentemente dolorosos. E, ao mesmo tempo, observaram que todos, sem exceção, tinham dor à palpação em pelo menos 11 destes 18 pontos mais frequentemente dolorosos. E foi assim que eles criaram esse critério. Então, foram elencados, relacionados a 9 pares de pontos, 18 pontos espalhados pelo corpo, determinando que, na presença de dor à palpação em pelo menos 11 destes 18 pontos,
juntamente com a presença de dor difusa, dor no corpo todo, há pelo menos 3 meses, o diagnóstico de fibromialgia deveria ser aplicado. Tá? Então, é assim que funciona. Eu vou falar já quais são esses 18 pontos, quais são esses 9 pares de pontos. Então, fazemos a palpação destes 18 pontos, pré-determinados pelo Colégio Americano de Reumatologia. E caso a pessoa apresente dor à palpação em pelo menos 11 destes 18 pontos, além de dor há pelo menos 3 meses, ela é diagnosticada com fibromialgia. Então, acho que a maior dificuldade que se tem é gravar, é decorar, é lembrar posteriormente da exata localização destes 18 pontos. E não pode ser uma localização aproximada, você precisa saber onde exatamente estão estes 18 pontos. Se você fizer uma palpação mais ou menos, pode ser que você tenha um falso positivo ou um falso negativo de fibromialgia. Tá? Então, para definir corretamente o diagnóstico de fibromialgia, esse critério precisa ser aplicado à risca, e a palpação de 4 kg força, né, que seria uma pressão intermediária, não tão leve, mas não tão significativa, feita com a polpa digital do polegar, precisa ser realizada nestes pontos anatômicos exatos. Além da dor à palpação em pelo menos 11 dos 18 pontos, a pessoa precisa ter dor há pelo menos 3 meses. A dor à palpação em pelo menos 11 dos 18 pontos caracterizaria a dor difusa, que faz parte da definição da fibromialgia. E a presença de dor difusa no corpo todo há pelo menos 3 meses caracterizaria a dor crônica, que é a segunda parte, a segunda metade da definição da doença, da definição da fibromialgia. Vamos fazer o seguinte, vamos de baixo para cima, tá? Vamos começar pelos membros inferiores e pelos membros superiores, deixando os pontos a serem palpados no tronco por último. Nós temos um número maior de pontos no tronco, deixaremos por último. Assim, a ordem pouco importa, você precisa fazer a palpação dos 18 pontos. Né? E nunca faça a palpação de 2 pontos ao mesmo tempo. Né? Faz a palpação 2 centímetros abaixo do epicôndilo lateral direito e no mesmo momento faz a palpação 2 centímetros abaixo do epicôndilo lateral esquerdo. Se você fizer isso, o paciente vai relatar dor e talvez ele não tivesse dor nos 2 pontos, tivesse dor em apenas um destes 2 pontos. E isso pode confundir um diagnóstico de fibromialgia. Então, se você vai começar palpando o membro superior, membro inferior, tronco, isso pouco importa, tá? O importante é que você faça separadamente a palpação dos 18 pontos. E aí você vai perguntar, enquanto está fazendo a palpação de cerca de 4 kg força, né, em um ponto, você vai perguntar para o paciente se ele sente dor. Se ele falar para você, é sensível, você não vai contabilizar, você não vai computar. E você vai fazer novamente a palpação desse ponto e vai perguntar mais uma vez para ele, tá? Mas você está sentindo dor ou você tem alguma outra sensação? Se ele falar, não, é dor, então aí sim você contabiliza. Se ele ficar na dúvida, mais uma vez, falar, não é exatamente dor, é alguma outra coisa, está sensível, então você não contabiliza, tá? Você só vai contabilizar esse ponto se o paciente referir dor, tá? Ele tem que sentir dor, tem que falar para você que sente dor quando recebe a palpação. Então, vamos lá. Face medial do joelho. Então, aí foram 2 pontos, né? Porque fazemos a palpação na face medial do joelho direito, na face medial do joelho esquerdo. E bem na altura da linha articular. Então, você toca bem no centro, na linha média da face medial do joelho e na altura da linha articular do joelho. Tá? Então, já foram 2 pontos, foi um par de pontos. Tá? Me ajudem a contar, por favor. Face lateral do cotovelo. Achou o epicôndilo lateral? Desce um pouquinho, 2 centímetros abaixo do epicôndilo lateral. Então, são mais 2 pontos, já foram 4 pontos ao todo, já foram 2 pares de pontos. Fazemos a palpação 2 centímetros abaixo do epicôndilo lateral direito, 2 centímetros abaixo do epicôndilo lateral esquerdo. Em membro superior só tem isso, tá? No membro inferior tem mais alguns. Lateralmente e posteriormente ao trocânter maior do fêmur. Então, achou trocânter maior do fêmur na face lateral do quadril, faz a palpação lateralmente e vai só um pouquinho mais para trás. E ali faz a pressão com cerca de 4 kg força. Então, mais 2 pontos, porque a palpação é feita lateralmente, posteriormente, no trocânter maior do fêmur direito e a mesma coisa no trocânter maior do fêmur esquerdo. Então, já foram 6 pontos, né? 3 pares de pontos. Na face posterior do quadril, acima do músculo glúteo máximo. Então, faz a palpação ali acima do glúteo máximo. Então, agora já foram
Epicôndilo lateral, 2 pontos. Face medial do joelho, 2 pontos. Trocânter maior do fêmur, 2 pontos. E agora glúteo acima do músculo glúteo máximo, mais ou menos sobre a articulação sacroiliaca, mais 2 pontos, já foram 8 pontos, né? Faltam 10 pontos. Todos os últimos 10 pontos estão localizados nessa região. Como eu mencionei para vocês, que os pontos dos tender points, eles se concentram, né, na fibromialgia, sobretudo no tronco, especialmente nessa parte aqui mais superior do tronco, na frente e atrás, na cervical e na cintura escapular. Vamos começar pela face anterior do pescoço e da cintura escapular. Então, mais ou menos aqui assim, na segunda articulação costocondral, no encontro da segunda costela com a cartilagem da segunda costela. Então, faça a palpação do lado direito, depois faça a palpação do lado esquerdo. Então, mais 2 pontos, já são 10 pontos, né, nas minhas contas. E aqui, na face anterior do pescoço, anteriormente e mais inferiormente no pescoço, próximo à fixação do esternocleidomastoide na clavícula, e mais ou menos na altura dos processos transversos de C5 a C7. Geralmente é assim que a literatura descreve. Né? Na altura anterior, inferior no pescoço, na altura dos processos transversos de C5 a C7. Então, já são 12 pares de pontos. Agora, os demais estão localizados mais posteriormente no pescoço, nos ombros, mais superiormente nos ombros. Na base do occipito, então você localiza o occipital, vem descendo aqui, desliza os dedos no occipital. Quando o occipital termina, você está em cima da musculatura suboccipital. Você vai fazer palpação aí, do lado direito e do lado esquerdo. Então, já foram 12 pontos, né? Estão faltando... Não, perdão, foram 14 pontos, né? Estão faltando 2 pares, estão faltando 4 pontos. Bem no meio do ventre muscular do trapézio superior, então aqui a gente faz palpação também, com 4 kg força, do lado direito e do lado esquerdo. E, por fim, lá atrás, junto ao ventre muscular do supraespinhal, músculo do manguito rotador, mais ou menos na altura do ângulo superior da escápula. Então, lá atrás, acima da espinha da escápula, na região do ângulo superior da escápula, origem do músculo supraespinhal. Então, ao todo foram 9 pares de pontos, ao todo foram 18 pontos. Então, o que fazemos com estes 18 pontos? Para o diagnóstico da fibromialgia, fazemos a palpação separadamente, né, um a um destes 18 pontos, usando polpa digital do polegar, aplicando cerca de 4 kg força. Faça a palpação e se pergunta ao paciente se ele sente dor. Caso ele tenha dor à palpação em pelo menos 11 destes 18 pontos, ele é diagnosticado com a doença, ele é diagnosticado com a fibromialgia. Assim, e além da dor à palpação em pelo menos 11 dos 18 para caracterizar a dor difusa, ele tem que também apresentar essa dor difusa, essa dor no corpo todo, há pelo menos 3 meses, para que a dor crônica também seja caracterizada e fechemos um diagnóstico preciso de fibromialgia. Tudo bem? Entenderam como se faz o diagnóstico? Esse critério é do Colégio Americano de Reumatologia. Ele é de 1990, apesar de ter 30 anos, é o que o mundo inteiro utiliza até hoje para o diagnóstico da fibromialgia. Então, como eu disse, exames complementares, as imagens, exames laboratoriais geralmente são normais nos pacientes com fibromialgia. Pode ser que esse paciente faça uma ultrassonografia na planta do pé e seja diagnosticado com faceite plantar. Mas, a princípio, essa faceite ela não tem uma relação direta com a fibromialgia. Tá? Até porque não é comum dor à palpação na planta do pé nos pacientes com fibromialgia. E a doença não é inflamatória, então é alguma coisa que está acontecendo possivelmente paralelamente à fibromialgia. E não pertence mais diretamente à fibromialgia, não seria uma consequência da doença, tá? Mas alguma coisa que está acontecendo associadamente, né? Que está acontecendo juntamente com a fibromialgia e não necessariamente relacionada à fibromialgia. Quanto ao tratamento medicamentoso, né, fisioterápico, a atividade física é importante também. Os medicamentos mais utilizados nos pacientes com fibromialgia são os relaxantes musculares, os antidepressivos e os analgésicos. Alguns... já respondo aqui a pergunta que foi feita, tá? Alguns médicos prescrevem também anti-inflamatório, mas não faz tanto sentido a prescrição de anti-inflamatório para paciente com fibromialgia,
uma vez que esses pacientes não têm inflamação. Então, analgésicos, relaxantes musculares e antidepressivos são os medicamentos mais prescritos, mais adequados para o tratamento dos sintomas, para o tratamento do distúrbio, né, emocional, psicológico, que deve ter ajudado a instaurar a fibromialgia e deve estar ajudando na cronicidade, na estruturação da doença e na piora dos sinais e dos sintomas do paciente com fibromialgia. Deixa eu só responder uma pergunta que foi feita aqui no chat. A palpação é feita no trapézio e qual outro músculo? Então, a palpação, o penúltimo ponto que eu citei foi o trapézio superior. A palpação é feita bem no meio aqui do ventre muscular do trapézio superior. E é feita a palpação lá atrás, que foi o último par de pontos citado, na região do supraespinhal, do músculo supraespinhal. Tá? A palpação é feita no ventre do supraespinhal, mais ou menos em cima do ângulo superior da escápula. Tá? Então, esses foram os últimos músculos citados, onde fazemos palpação em pacientes com fibromialgia para o diagnóstico. Tá? Então, em relação à medicação, é isso. Eu falei que a atividade física é importante, claro, não é qualquer atividade física. O ideal é que ela seja prescrita, acompanhada, monitorada por um profissional de educação física, e tem indicação atividade física aeróbica de baixo impacto. E assim, o paciente vai se beneficiar grandemente dessa atividade física, né, realizada nessas condições, mas especialmente pelo fato da atividade física proporcionar um aumento nos níveis de beta-endorfina e serotonina, e pacientes com fibromialgia têm uma quantidade menor de serotonina. Então, a atividade física, né, dentre muitos benefícios, deve aumentar os níveis de serotonina no corpo, na corrente sanguínea, no corpo, produzindo alívio da dor, fazendo com que o limiar doloroso seja aumentado e estes pacientes tenham uma diminuição da percepção dolorosa. Então, aquela potencialização da dor deve ser minimizada pela atividade física, não só, mas principalmente por esse aumento nos níveis de opioides endógenos, das encefalinas, né, tais como beta-endorfina e serotonina. Em relação ao tratamento fisioterapêutico, essencial também, a gente costuma prescrever para os pacientes com fibromialgia acompanhamento nutricional, né, e também psicológico ou psiquiátrico, ou seja, o paciente com fibromialgia, como todo paciente reumático, até mesmo pela possibilidade de multifatoriedade, né, na instalação da fibromialgia, como nas demais doenças reumáticas, ele precisa de um acompanhamento de uma equipe multiprofissional, multidisciplinar. Então, esses são os profissionais que devem fazer parte dessa equipe, monitorando, acompanhando o paciente com fibromialgia. O fisioterapeuta, claro, faz parte dessa equipe. E o ideal é que não apenas existam né, vários profissionais atendendo esse paciente, como também haja uma interação entre esses profissionais. Né? É importante que os profissionais conversem, interajam, a fim de tomar as decisões acertadas em prol da saúde do paciente, para que a recuperação do paciente aconteça mais rapidamente, mais plenamente. Então, no que tange ao tratamento fisioterapêutico, é comum o uso de técnicas de relaxamento, técnicas de liberação miofascial. O calor costuma dar bom resultado nos pacientes com fibromialgia. Existem 4 técnicas fisioterapêuticas, de acordo com vários guidelines, de acordo com várias diretrizes, que têm uma efetividade mais confirmada, mais comprovada cientificamente. Tá? Eu não estou dizendo que outras técnicas não sejam efetivas, não é isso. Agora, existem 4 técnicas fisioterapêuticas mais testadas nos pacientes com fibromialgia e que apresentam efetividade, né, mais comprovada cientificamente. Exercícios de alongamento muscular, TENS, né, pensando na analgesia, na redução da dor, massagem terapêutica e acupuntura. Então, seriam 4 técnicas fisioterapêuticas, não necessariamente as mais efetivas, mas as mais testadas em pesquisas e que apresentam efetividade confirmada cientificamente. Então, repetindo, o alongamento costuma dar bom resultado, trata a dor, melhora a qualidade de vida, melhora a qualidade do sono, melhora a capacidade funcional, melhora os sinais e sintomas gerais dos pacientes com a doença.
massagem terapêutica, acupuntura e TENS. Tá? Agora, claro, o tratamento terapêutico, ele vai muito além, ele deve ir muito além disso, né? Fala-se bastante na literatura sobre o feedback, o biofeedback, utilizado por fisioterapeutas, utilizado por psicólogos, visando o relaxamento muscular e a consciência, e a melhora da consciência corporal, exercícios de reeducação postural, como as posturas da RPG, né, da reeducação postural global, outros aparelhos podem ser realizados. A hidroterapia parece ser uma boa opção para os pacientes com fibromialgia, né? Tem os benefícios dos exercícios que são feitos dentro da água, bem como os benefícios da água, os benefícios da água quente. Em geral, esses pacientes têm boa relação com a água quente. A crioterapia pode ser utilizada, de acordo com algumas referências, porém, na prática, a gente percebe que os pacientes com fibromialgia têm hipersensibilidade ao gelo. Muitas vezes a gente faz a aplicação do gelo e depois de alguns segundos, 1 minuto, eles pedem para retirar a bolsa de gelo, alegando que a dor é exacerbada com a aplicação do gelo. Então, eles se dão melhor com o calor, e tanto com o calor superficial, quanto com o calor profundo. Bom, exercício de fortalecimento está indicado, só que tem que ser feito com cautela, né, não exagerar nos exercícios de fortalecimento muscular, para que os tender points não sejam excitados e o paciente tenha mais dor após a realização dos exercícios resistidos. Então, resumidamente, esses são os aspectos clínicos da fibromialgia. Resumidamente, esse é o tratamento fisioterapêutico empregado, assim, mais frequentemente utilizado no tratamento de pacientes com fibromialgia. Beleza, galera? Obrigado.